Garoto entra na delegacia e pede para ser preso, e todos se surpreendem quando descobrem o motivo. A delegacia estava lotada, com telefones tocando, passos apressados pelos corredores e vozes entrecortadas preenchendo o ambiente. O fluxo incessante de pessoas era o retrato de mais um dia caótico de trabalho para os policiais. Foi então que a porta da frente abriu de repente, atraindo a atenção de todos. Um menino magro, com roupas gastas e olhos arregalados de nervosismo, entrou hesitante. Parecia ter no máximo 10 anos, o que fez alguns policiais trocarem olhares intrigados. Ele se deteve por um instante, como se decidisse se devia ou não continuar, até que um deles cochichou. Deve estar perdido. Foi Letícia, uma policial experiente e mãe de 2 crianças, quem se levantou para ir até ele. Deixa que eu cuido disso, disse ela, enquanto se aproximava com passos firmes mais suaves. Parou à frente do garoto, abaixando-se um pouco para ficar na altura dele. Oi, meu bem. Está tudo bem? O que você está fazendo aqui sozinho? Está perdido? O menino hesitou, desviando os olhos dela antes de responder em um fio de voz. Não, moça. Eu vim sozinho. Letícia franziu a testa, intrigada. Sozinho? Repetiu, tentando manter um tom gentil. Mas por quê? Você está procurando alguém? Ele mexeu nas mãos sem saber onde colocá-las, antes de finalmente levantar os olhos para encará-la. A resposta foi tão inesperada que Letícia teve que piscar algumas vezes para processar o que ouviu. Quero ser preso. O murmúrio ao redor cessou por um momento. Letícia ergueu as sobrancelhas sem disfarçar a surpresa. Preso? Perguntou num tom de incredulidade. Por que você diria uma coisa dessas? O garoto engoliu em seco. Os lábios tremeram antes de responder, mas sua voz continuou baixa, quase inaudível. Porque fiz algo errado. Ela cruzou os braços, avaliando o menino. Ele era pequeno, magro e claramente nervoso. Não parecia alguém capaz de fazer algo tão grave. O que você fez de tão errado? Letícia perguntou, inclinando-se um pouco para a frente. Roubei algo valioso. Letícia ficou em silêncio por um momento. Suas sobrancelhas franziram ainda mais e ela se endireitou, olhando para o garoto com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Escuta, não é bom mentir para a polícia, viu? Disse num tom mais sério. Estamos ocupados resolvendo casos importantes. Não dá para brincar com essas coisas. O menino deu um passo para trás, parecendo assustado, mas com um movimento lento e hesitante, enfiou a mão no bolso. Quando ele retirou o objeto que escondia, o ar pareceu se congelar ao redor. Na palma da mão magra repousava um colar incrustado de pedras brilhantes. Letícia piscou, quase sem acreditar no que via. O brilho das pedras era inconfundível e o design do colar impecável. Parecia caro demais, quase surreal nas mãos de uma criança que usava roupas surradas e rasgadas. O que é isso? Perguntou, pegando o colar cuidadosamente. O colar que eu roubei, respondeu o menino num sussurro. A policial segurou o objeto com cuidado, examinando-o de perto. Não era especialista em joias, mas era evidente que aquilo tinha um valor significativo, ainda que ela não pudesse determinar se era verdadeiro ou falso. Fique aqui, garoto, disse ela, sem desviar os olhos do colar. Letícia caminhou em direção aos outros policiais, o colar reluzindo sob a luz fria da delegacia. Um grupo de 3 oficiais estava em volta de uma mesa, e ela se aproximou, segurando o objeto na mão estendida. Precisamos de ajuda com isso aqui, anunciou, chamando a atenção deles. Um deles, o sargento Almeida, pegou o colar de suas mãos, franzindo o senho enquanto o examinava. Parece caro, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. De onde isso veio? O garoto disse que roubou, respondeu Letícia, cruzando os braços. Achei que era só conversa de criança, mas... Bom, olhem isso. Almeida balançou a cabeça e se sentou em frente ao computador. Vou checar no sistema. Se for legítimo, deve haver uma queixa registrada. Enquanto ele digitava, os outros 2 policiais se aproximaram, espiando por cima do ombro dele. A tela do computador começou a carregar os resultados, e a reação foi imediata. Almeida soltou um assobio baixo, enquanto os outros trocavam olhares surpresos. Aqui está, disse ele, virando a tela para que todos pudessem ver. Uma queixa registrada há 3 dias.
Um colar valioso desapareceu da casa da milionária Jéssica Martins, avaliado em quase R$500 mil. O ambiente ficou em silêncio por um momento. Todos voltaram os olhos para o menino, que continuava parado onde Letícia o deixara, os ombros caídos e a cabeça baixa. "Como esse colar foi parar com ele?" perguntou um dos policiais, quebrando o silêncio. Letícia respirou fundo e se aproximou do garoto novamente. "Qual o seu nome?" perguntou, tentando manter a calma. "Uriel", respondeu ele, ainda sem encará-la. "Tenho 12 anos. A resposta fez Letícia arquear as sobrancelhas. Apesar da idade que o menino afirmou ter, sua aparência magra e frágil fazia com que parecesse bem mais jovem. Almeida se levantou da cadeira e fez um gesto para Letícia. "Vamos levá-lo para uma sala, precisamos ouvir a história inteira." Ela assentiu, olhando novamente para o menino. Seus olhos eram uma mistura de desconfiança e tristeza, mas também havia algo mais ali. Um peso, como se ele carregasse muito mais do que deveria para a idade. "Certo, Uriel", disse Letícia, colocando a mão no ombro dele. "Venha comigo, precisamos conversar com mais calma." O garoto assentiu, seguindo-a sem protestar. As conversas na delegacia pareciam cessar, enquanto eles atravessavam o corredor em direção a uma das salas reservadas. Enquanto isso, o colar era cuidadosamente transportado para o setor responsável na delegacia, onde seria analisado para determinar sua autenticidade. Letícia permaneceu na sala com Uriel, encarando o garoto com uma mistura de preocupação e desconfiança. Algo naquela situação parecia profundamente errado. O menino estava visivelmente nervoso, com gotas de suor escorrendo pela testa e uma palidez que fazia seus lábios parecerem quase brancos. "Você está bem?" ela perguntou, estreitando os olhos para observar sua expressão. Uriel balançou a cabeça lentamente, como se quisesse afirmar que estava bem, mas sua postura e os tremores leves em suas mãos diziam outra coisa. Letícia respirou fundo, tentando manter a calma. "Certo, vamos começar do início. Onde você pegou esse colar?" perguntou, cruzando os braços e inclinando-se levemente sobre a mesa para encará-lo. O menino demorou alguns segundos para responder, desviando o olhar antes de gaguejar. Na casa da senhora Jéssica." Letícia estreitou os olhos, analisando cada detalhe de sua postura. A maneira como ele gaguejava e evitava contato visual só aumentava suas dúvidas. Ela tamborilou os dedos na mesa, tentando conectar os pontos. "E como exatamente você conseguiu entrar na casa dela?" perguntou, inclinando-se para a frente. Eu... Uriel começou, mas as palavras saíram desconexas, sem sentido. Ele parecia estar tentando formular uma resposta coerente, mas o nervosismo o estava consumindo. A policial franziu a testa, preocupada. Levantou-se de repente e colocou a mão na testa do menino. "Meu Deus, você está gelado", disse surpresa. Uriel tentou falar algo, mas antes que pudesse completar a frase, seu corpo cedeu. Ele desmaiou sobre a mesa com um baque seco. "Ei, Uriel!" Letícia exclamou, segurando o corpo dele antes que caísse no chão. "Preciso de ajuda aqui!" 2 policiais entraram correndo na sala ao ouvir o chamado de Letícia. Ela explicou rapidamente o que aconteceu enquanto eles a ajudavam a carregar o garoto. "Ele precisa de um médico agora", Letícia disse, a urgência em sua voz evidente. Poucos minutos depois, a viatura da polícia atravessava as ruas em alta velocidade rumo ao hospital. Letícia olhava preocupada para Uriel, que estava deitado no banco de trás, inconsciente e pálido como cera. No hospital, a equipe médica os recebeu prontamente. Uriel foi colocado em uma maca e levado diretamente para a emergência, enquanto Letícia tentava fornecer o máximo de informações que podia. Um dos médicos, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar profissional, se aproximou dela. "A senhora é responsável por ele?" perguntou o médico. "Não exatamente. Ele foi trazido pela polícia. Não temos muitas informações sobre ele." "Entendo", disse o médico, olhando na direção de Uriel. "Precisamos fazer alguns exames para descobrir o que ele tem. Algum contato dos pais ou responsáveis?" Letícia balançou a cabeça, frustrada. "Não sabemos quem são os pais dele."
Ele desmaiou antes que pudéssemos perguntar mais alguma coisa. O médico suspirou. Seria muito importante localizar os pais. Precisamos do histórico médico dele para determinar o melhor tratamento. Entendido. Vamos investigar isso imediatamente. Letícia pegou o celular e ligou para a delegacia enquanto caminhava de um lado para o outro na sala de espera. Um dos seus colegas atendeu rapidamente. Alguma novidade sobre os pais de Uriel? Perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Estamos trabalhando nisso, Letícia, mas ainda não temos muitas informações concretas. O garoto não tem nenhum documento com ele, então está sendo difícil rastrear algo. Letícia passou a mão pelos cabelos impaciente. Certo, continuem tentando. Ah, e outra coisa. Contataram a senhora Jéssica Martins? Sim, ela já foi informada e está a caminho da delegacia. Parece bem nervosa. Letícia suspirou. Certo, estou indo para lá. Quero falar com ela pessoalmente. Desligando o telefone, ela olhou uma última vez na direção da emergência, onde Uriel estava sendo tratado. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros enquanto ela saía do hospital em direção à delegacia. Na delegacia, o clima parecia ainda mais carregado. Letícia atravessou os corredores rapidamente até a sala onde seus colegas estavam reunidos. Quando chegou, viu que todos pareciam tensos, com os olhos grudados na tela de um computador. Alguma coisa nova? Perguntou ela entrando na sala. Almeida, que estava ao telefone, fez um gesto para que ela esperasse enquanto terminava a ligação. Assim que desligou, ele se virou para Letícia. Nada dos pais do garoto ainda, mas conseguimos rastrear algumas informações sobre o colar. E? É realmente o mesmo colar relatado pela Jéssica Martins. Ela está vindo para cá agora para confirmar. Mas Letícia... Almeida fez uma pausa, como se ponderasse se devia ou não continuar. Isso tudo está muito estranho. Um garoto como aquele, sozinho, com algo tão valioso. Como ele conseguiu isso? Essa é a pergunta que estou tentando responder, respondeu Letícia. Mas antes que eu pudesse entender mais, ele desmaiou. Nesse momento, um dos policiais entrou na sala e informou. Jéssica Martins acabou de chegar. Está na recepção. Letícia ajeitou o colete, respirou fundo e saiu para recebê-la. Letícia se aproximou de Jéssica, na recepção da delegacia, estendendo a mão para cumprimentá-la. A mulher era exatamente como a policial imaginava. Elegante, de porte imponente, mas com uma expressão que misturava curiosidade e uma certa serenidade. Senhora Jéssica Martins? Letícia perguntou. Sim, sou eu. Jéssica respondeu apertando a mão da policial com firmeza. Vim assim que soube sobre o colar. Agradeço por vir tão rápido. Vamos levá-la até ele em breve, mas antes preciso fazer algumas perguntas, disse Letícia, conduzindo-a a uma sala mais reservada. Claro, não tem problema, respondeu Jéssica, sentando-se com um movimento gracioso. Letícia sentou-se à frente dela, com um bloco de anotações em mãos. A senhora sabe algo sobre o garoto que roubou sua joia? Perguntou diretamente. Jéssica franziu o senho, claramente surpresa. Foi um garoto? Perguntou, inclinando-se um pouco para a frente. Sim, um menino. Letícia confirmou, observando atentamente sua reação. Meu Deus, Jéssica murmurou, piscando algumas vezes, surpresa. O colar desapareceu há 3 dias, mas eu nunca imaginei que fosse uma criança. Letícia fez uma pausa, medindo suas palavras antes de continuar. A senhora mencionou que não sabia quem havia levado, mas já teve algum contato recente com um garoto desconhecido? Por um momento, Jéssica pareceu confusa, mas então seus olhos brilharam como se algo tivesse ocorrido a ela. Bem, agora que você mencionou, começou ajeitando-se na cadeira. 3 dias atrás, eu encontrei um garoto. Ele apareceu em minha propriedade. Pode me contar como isso aconteceu? Letícia pediu, inclinando-se levemente para a frente. Jéssica suspirou profundamente antes de começar. Era de manhã. Eu estava em casa, na minha mansão. Temos um jardim enorme com várias árvores, incluindo uma laranjeira grande perto do muro. Naquele dia, uma das árvores estava carregada de frutas lindas e maduras. Meus seguranças perceberam algo estranho. A árvore estava se mexendo muito.
Quando se aproximaram, notaram que havia um garoto no alto dela. Letícia escreveu freneticamente, sem interromper. "O que aconteceu depois?" perguntou. "Bem, meus seguranças foram até lá imediatamente. Eles gritaram para o garoto descer, mas ele ficou apavorado. Devia estar com medo." Jéssica fez uma pausa, os olhos distantes, como se estivesse revivendo a cena. "Quando o vi de longe, notei como ele era magro, como parecia frágil. Aquilo me comoveu." "Então a senhora interveio?" Letícia perguntou, interessada. "Sim, pedi para que os seguranças recuassem. Eles estavam relutantes, claro. Um deles até disse: 'Mas, senhora..." Jéssica imitou a voz do segurança com um sorriso leve antes de continuar. "Apenas levantei a mão para indicar que era uma decisão minha." Letícia anotava tudo enquanto fazia mais uma pergunta. "E então, o que aconteceu?" "Falei com o menino. Perguntei por que ele estava ali. Ele estava tão nervoso que mal conseguia me encarar, mas desceu da árvore quando eu pedi. Ele tinha algumas laranjas nas mãos. Era óbvio que estava apenas com fome." A policial ergueu os olhos de suas anotações. "E o que a senhora fez depois?" Jéssica deu de ombros como se fosse algo natural. "Convidei-o para entrar. Pedi para minha cozinheira preparar algo para ele. Queria que ele comesse de verdade, não apenas laranjas." O menino parecia faminto. Letícia arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Um gesto gentil da sua parte." Jéssica sorriu levemente, mas havia algo de melancólico em seu semblante. "Não é fácil ignorar a fome de uma criança. Senti que era o mínimo que podia fazer." "E durante esse tempo ele disse algo sobre sua vida?" Letícia perguntou, tentando conectar as informações. "Sim. Enquanto a cozinheira preparava o lanche, sentei-me com ele na sala e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele disse que tinha saído para andar porque estava com fome. Segundo ele, não havia comida em casa, e os pais estavam trabalhando para tentar conseguir algo." Letícia fez uma nota específica sobre isso. "E depois? Depois que ele comeu, pediu para usar o banheiro. Permiti, claro. Ele foi, voltou e parecia mais calmo. Eu o acompanhei até a saída e me certifiquei de que ele fosse embora em segurança." Letícia franziu o senho. Algo na história não parecia se encaixar perfeitamente. "A senhora viu ele levar algo ou notou algum comportamento estranho enquanto ele estava lá?" Jéssica balançou a cabeça. "Não. Ele parecia assustado, sim, mas isso era compreensível. No entanto, não vi nada que indicasse que ele pegou algo. Depois que o acompanhei até a saída, nunca mais o vi." Letícia parou por um momento para processar tudo. Era possível que o menino tivesse visto o colar em algum momento dentro da casa, mas como ele o teria roubado sem ser notado? "Senhora Jéssica, mais uma pergunta. Onde o colar estava guardado quando sumiu?" "No meu quarto. Tem uma cômoda com uma gaveta que tranca. É onde guardo minhas joias mais valiosas." "E a gaveta estava trancada naquele dia?" Jéssica hesitou. "Bem, acredito que sim, mas para ser honesta, não verifico sempre. Pode ser que eu tenha deixado aberta por engano." Letícia fez uma última anotação antes de guardar o bloco. "Obrigada por compartilhar tudo isso. Vamos levar a senhora até o colar agora." Levantando-se, ela gesticulou para Jéssica segui-la. Enquanto caminhavam em direção ao setor onde o colar estava sendo analisado, Letícia não conseguia afastar as perguntas que borbulhavam em sua mente. Algo na história parecia estar faltando, e o comportamento de Uriel não deixava de preocupá-la. "Onde está o garoto agora?" perguntou Jéssica, sua expressão preocupada e sua postura tensa. Letícia cruzou os braços e respondeu com cautela. "Ele está internado no hospital. Quando o levamos para lá, ele ainda estava desacordado." Jéssica arregalou os olhos surpresa. "No hospital? O que aconteceu com ele?" "Ele desmaiou durante o interrogatório. Não sabemos exatamente o que ele tem, os médicos estão fazendo exames. Quando saí de lá, ele ainda não havia acordado", explicou Letícia, mantendo o tom profissional, mas com um toque de preocupação. "Eu preciso vê-lo", Jéssica disse rapidamente, levantando-se de sua cadeira. Letícia levantou uma mão para sinalizar cautela. "Entendo sua preocupação, mas só o médico poderá dizer se ele pode receber visitas. E como eu disse, ele estava inconsciente quando saí."
Jéssica assentiu, mas a determinação era evidente em sua expressão. Vou mesmo assim. Não sei porquê, mas sinto que há algo muito estranho nisso tudo. Quando o encontrei no meu jardim, ele parecia tão gentil. Não consigo imaginá-lo roubando meu colar. Letícia observou Jéssica sair rapidamente da delegacia em direção ao hospital, com a postura resoluta de alguém que precisava de respostas. Algum tempo depois, enquanto Letícia analisava relatórios na delegacia, um casal entrou pela porta principal. O homem tinha cerca de 40 anos, com ombros largos e expressão preocupada. Ao lado dele, uma mulher de aparência delicada estava em uma cadeira de rodas, o rosto marcado pela ansiedade. Os dois se aproximaram do balcão, claramente nervosos. O homem falou primeiro, mas sua voz estava trêmula. Boa noite. Estamos aqui porque nosso filho está desaparecido. Ele saiu de casa pela manhã e não voltou até agora. Letícia ergueu os olhos parando o que estava fazendo. Desde manhã? Perguntou levantando-se. Já é noite. Vocês têm alguma informação sobre onde ele poderia estar? A mulher apertou os lábios, a voz quase quebrando quando respondeu. Não, ele nunca fez isso antes. Estamos muito preocupados. O homem tirou uma foto do bolso e a estendeu para Letícia. Este é ele. O nome dele é Uriel, ele tem 12 anos. Ao ouvir o nome, Letícia sentiu um frio na espinha. Pegou a foto e confirmou o que temia. Era o mesmo garoto. Ela olhou para o casal, estudando suas expressões antes de dizer: Por favor, venham comigo. Precisamos conversar. Na sala de entrevistas, Letícia explicou a situação. Os rostos do casal passaram de confusão a desespero enquanto ouviam o relato. Não sei como ele fez isso, murmurou a mãe, Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é só uma criança. Ele é um bom menino. Sempre foi tão bondoso, acrescentou o pai Carlos, segurando a mão da esposa. Não consigo entender como ele se envolveu nisso. Letícia, vendo o desespero nos dois, tentou tranquilizá-los. Vocês podem responder no lugar dele se for necessário. O garoto está em situação complicada, mas ele ainda é uma criança. Ana olhou para Carlos e os dois assentiram quase ao mesmo tempo. Não importa o que for preciso, faremos qualquer coisa para ajudá-lo. Só queremos que ele fique bem. Ana respirou fundo e perguntou com a voz embargada. Onde ele está agora? Por favor, diga. Ele passou mal e está no hospital, explicou Letícia. Os médicos estão cuidando dele. O casal trocou olhares desesperados antes de Carlos dizer: Por favor, nos leve até ele. Letícia assentiu, vendo a urgência nos olhos deles. Ao chegarem no hospital, o casal saiu da viatura quase correndo, Carlos empurrando a cadeira de rodas de Ana, enquanto os dois seguiam Letícia pelos corredores. Assim que chegaram ao quarto de Uriel, eles o viram acordado, mas ainda muito fraco. Sua pele pálida contrastava com seus olhos marejados ao reconhecer os pais. Mãe! Pai! Ele murmurou, a voz rouca. Ana começou a chorar, estendendo os braços para ele, enquanto Carlos se aproximava para ajudá-la. Eles o abraçaram apertado, ignorando os fios e aparelhos ao redor dele. Meu menino. Ana soluçou, passando a mão pelos cabelos bagunçados de Uriel. O que aconteceu com você? Carlos apenas o segurou em silêncio, sua respiração pesada com a emoção. Enquanto a cena se desenrolava, Letícia e Jéssica observavam da porta. O brilho nos olhos de Jéssica denunciava que ela também estava emocionada. Não consigo sentir raiva dele, mesmo depois de tudo isso, Jéssica disse baixinho, olhando para Letícia. Quando o encontrei, ele parecia tão perdido, tão vulnerável. E agora, vendo isso, é ainda mais difícil. Letícia assentiu, compreendendo os sentimentos conflitantes de Jéssica. Contudo, a tranquilidade do momento foi quebrada por um burburinho crescente no corredor. Letícia espiou pela porta e viu um grupo de repórteres se acumulando do lado de fora do hospital. Câmeras e microfones apontados, eles estavam claramente ali por causa de Jéssica e da história envolvendo o menino. Parece que a notícia se espalhou rápido, comentou Letícia suspirando. Claro que sim, Jéssica respondeu com um tom resignado.
A combinação do roubo de uma joia cara e meu nome é suficiente para atrair atenção. Todos querem saber como e por que ele pegou o colar. Letícia observou, olhando novamente para os repórteres. E pelo visto, eles não vão sair daqui tão cedo. Dentro do quarto, Uriel estava cercado por seus pais, que pareciam aliviados por ele estar bem, mas ainda carregavam um peso evidente. Do lado de fora, o mundo esperava ansioso por respostas. Assim que Uriel parecia ter recuperado um pouco de suas forças, Letícia pediu gentilmente para que todos saíssem do quarto por um momento. "Preciso conversar com ele a sós", explicou ela. Os pais de Uriel e Jéssica trocaram olhares de preocupação, mas acataram o pedido, saindo e esperando do lado de fora. No corredor, Ana, a mãe de Uriel, parecia inquieta, mexendo nas mãos, enquanto Carlos, o pai, andava de um lado para o outro. "Senhora Jéssica", Ana começou, a voz trêmula. Nós queremos pedir desculpas pelo que nosso filho fez. Não sabemos o que passou pela cabeça dele, mas sentimos muito por tudo." Jéssica, que mantinha um semblante sério até então, respirou fundo antes de responder. "Não precisa se desculpar tanto assim", disse olhando para Ana com olhos marejados. "O importante é que o colar foi devolvido. Não vou prestar queixa, não se preocupem. Vocês já têm muito com o que lidar. Acho que agora o foco deve ser cuidar da saúde do Uriel." Ana apertou a mão de Jéssica, os olhos cheios de lágrimas. "Obrigada, de verdade, não sabemos como agradecer." Enquanto isso, na sala, Letícia sentou-se ao lado da cama de Uriel. Ele parecia ainda muito fraco, mas seus olhos estavam abertos, cheios de arrependimento. "Uriel", começou ela em um tom suave, mas direto, "eu preciso entender. Por que você pegou o colar? E por que decidiu vir até a delegacia?" O garoto demorou um pouco a responder. Respirou fundo, parecendo reunir forças para falar, até que finalmente disse, em um sussurro, Eu não queria fazer isso. Foi errado. Mas..." Ele fez uma pausa, sua voz embargando. "Eu só queria ajudar meus pais." Letícia esperou, sem interrompê-lo enquanto ele continuava. "Quando entrei na casa da senhora Jéssica, ela foi boa comigo, me deu comida. Mas, quando fui ao banheiro no caminho, vi uma gaveta aberta. Algo brilhava lá dentro. Eu não sei o que deu em mim. Eu só peguei." Letícia o observava atentamente sem emitir julgamento, mas incentivando-o a continuar. "Depois que saí, eu me arrependi." Ele abaixou os olhos. "Mas fiquei com medo de voltar. Eu sabia que era errado, mas pensei que se vendesse o colar, poderia comprar comida para a minha família." "Por que você decidiu ir à delegacia?" Letícia perguntou com calma. Uriel respirou fundo novamente, os olhos se enchendo de lágrimas. "Porque eu não aguentava mais ver meus pais passando fome. Minha mãe e meu pai quase não comem para deixar comida para mim. E eles estavam ficando tão pálidos. Eu achei que, se eu fosse preso, seria uma boca a menos para alimentar. Eles poderiam viver melhor sem mim. E também assim eu pagaria pelo erro que cometi." Letícia sentiu um nó na garganta, mas manteve o semblante firme. Ela sabia que precisava segurar as emoções para continuar. Depois de mais alguns minutos, ela saiu do quarto. No corredor, os rostos ansiosos de Carlos, Ana e Jéssica se voltaram para ela imediatamente. Letícia respirou fundo antes de começar. O garoto contou o que aconteceu. Ele disse que, enquanto estava na casa da senhora Jéssica, viu a gaveta semi-aberta e pegou o colar. Depois disso, ficou com medo de devolver. Ele pensou que, se fosse preso, não daria mais trabalho para vocês e poderia ajudá-los de alguma forma. As palavras de Letícia caíram como um peso. Ana desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Carlos a abraçou, tentando consolá-la, mas também tinha os olhos marejados. Jéssica, que até então estava em silêncio, também deixou as lágrimas escaparem. "Eu não consigo imaginar o que se passa na cabeça dele", disse Jéssica, a voz embargada. "É um menino tão jovem e já carrega um peso tão grande." Antes que pudessem continuar, o médico que cuidava de Uriel aproximou-se, trazendo consigo os resultados dos exames.
Ele fez um gesto para que Letícia os acompanhasse. Bem, agora sabemos o que causou o desmaio do garoto, começou ele, em tom profissional, mas carregado de seriedade. Uriel está com leucemia. Houve um silêncio avassalador. Ana deixou escapar um soluço alto, enquanto Carlos parecia congelado, como se tivesse levado um soco. Jéssica levou a mão à boca, os olhos arregalados. Isso explica a palidez, o cansaço e o desmaio. Vamos começar o tratamento imediatamente, mas a condição dele exige cuidado constante, continuou o médico, olhando especialmente para Ana e Carlos. Será um processo longo, mas ele tem chances de melhorar desde que receba o acompanhamento adequado. Ana mal conseguia respirar entre os soluços. Meu menino, meu Deus, meu menino, repetia ela, enquanto Carlos apertava os olhos, tentando conter as lágrimas que escorriam. Jéssica, comovida, colocou a mão no ombro de Ana. Vamos dar um jeito. Ele vai receber o tratamento que precisa. Eu ajudarei vocês no que for necessário, disse com firmeza. Letícia, sentindo o peso do momento, respirou fundo antes de pedir licença. Preciso falar com os repórteres agora. Essa história já se espalhou e é melhor que eles ouçam a verdade. Na saída do hospital, uma multidão de repórteres já aguardava. Câmeras piscavam e microfones eram apontados assim que Letícia apareceu. Ela ajeitou o colete e parou diante da imprensa, pegando o microfone de um dos jornalistas. Boa noite. Gostaria de esclarecer os fatos em nome da polícia e da família envolvida, começou ela em tom firme. O colar roubado foi encontrado e devolvido à senhora Jéssica Martins, mas há detalhes importantes a considerar. Os flashes dispararam com mais intensidade, enquanto Letícia continuava. O roubo foi cometido por um garoto. Por questões de segurança, não revelarei o nome ou a imagem dele. O menino confessou o ato. Ele explicou que, enquanto estava na casa da senhora Jéssica, passou por uma gaveta semiaberta e viu o colar. Ele sabia que era errado, mas o levou. Os repórteres começaram a murmurar entre si, mas Letícia continuou sem hesitar. Segundo o garoto, ele tomou essa decisão em um momento de desespero. Ele e sua família vivem em condições precárias. Seus pais, apesar de seus esforços, enfrentam dificuldades severas. Ele queria ajudar a família, mas no fundo não sabia como. Ela fez uma pausa. O peso das palavras era evidente. Descobrimos também que o garoto sofre de leucemia, o que agrava ainda mais sua situação. Letícia parou por alguns segundos, respirando fundo antes de concluir. Agora, nosso foco é garantir que ele receba o tratamento adequado e que sua família receba o apoio necessário. Sem responder a mais perguntas, Letícia devolveu o microfone e voltou para o hospital, deixando os repórteres em silêncio, absorvendo o impacto da história. Letícia observava o corredor do hospital com o semblante fechado, enquanto os pais de Uriel continuavam chorando. Ana e Carlos estavam sentados em cadeiras próximas, tentando se recompor, mas as palavras que escapavam entre os soluços mostravam o peso que carregavam. Falhamos com ele, murmurou Carlos, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu devia ser capaz de sustentar minha família. Desde que fui demitido, parece que não consigo fazer nada certo. Ana, com os olhos vermelhos e o rosto molhado, apertava as mãos trêmulas no colo. E eu? Não posso trabalhar. Cada lugar em que tento, vejo os olhares de pena ou indiferença. As portas se fecham antes mesmo de eu ter a chance de falar. Sua voz quebrou no final e ela cobriu o rosto com as mãos. Jéssica, que assistia à cena em silêncio, sentiu um aperto no peito. Apesar de toda a dor que sentia pelo roubo, não conseguia culpar aquela família. Aproximou-se devagar, abaixando-se até ficar ao nível de Ana e Carlos. Vocês não falharam com ele, disse com a voz firme, mas gentil. Não é fácil viver nessas condições. Vocês fizeram o melhor que podiam. E sabem o que mais? O Uriel é um menino incrível. Ele é forte e corajoso. Isso não é culpa de vocês. Carlos balançou a cabeça como se quisesse acreditar naquelas palavras, mas os olhos permaneciam cheios de angústia. Obrigado por não prestar queixa, ele conseguiu dizer. Você não sabe o quanto isso significa para nós. Jéssica colocou uma mão sobre o ombro dele.
Eu não poderia fazer isso. Ele é só uma criança. E agora minha prioridade é ajudar vocês a cuidarem dele. Quero que saibam que vou arcar com todos os custos do tratamento de Uriel. Ele não vai ficar sem nada. Vou garantir que ele tenha tudo o que precisar para lutar contra a leucemia. Ana e Carlos a encararam surpresos. Senhora Jéssica, não sabemos como agradecer. Não temos nem palavras, disse Ana, segurando as mãos de Jéssica com força. Vocês não precisam agradecer, respondeu Jéssica, sorrindo levemente. Só cuidem dele. O resto, eu resolvo. Alguns dias depois, Letícia fechou oficialmente o caso. Ela acompanhou o desenrolar da história pelos noticiários, vendo como a narrativa havia se espalhado. Havia quem criticasse Uriel e seus pais, alegando irresponsabilidade e desespero que levaram a atos errados. Por outro lado, muitos defendiam a família, chamando-os de vítimas do sistema e elogiando a coragem de Jéssica por ajudá-los. As entrevistas de Jéssica ganharam destaque. Em todas, ela fazia questão de exaltar Uriel. Ele é um garoto especial, alguém que merece uma chance de ter uma vida digna. Sua história me comoveu profundamente, e eu farei tudo o que puder para ajudá-lo a ter um futuro melhor. A repercussão trouxe mudanças inesperadas. Ana e Carlos começaram a receber ofertas de emprego. Carlos conseguiu uma vaga como motorista em uma grande empresa, enquanto Ana passou a trabalhar em uma organização que promovia a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em poucos meses, a vida da família deu uma guinada para melhor. Agora, havia fartura em casa e Uriel estava progredindo no tratamento. O tempo passou. Letícia não teve mais notícias diretas sobre Uriel ou sua família. Sempre que pensava nele, ficava com o desejo de saber como estava sua recuperação. Mas sua rotina na delegacia era implacável, e os dias se transformaram em meses. Certo dia, enquanto preenchia relatórios em sua mesa, a porta da delegacia se abriu de repente e o som chamou sua atenção. Quando ergueu os olhos, viu Uriel entrando com um sorriso radiante. Ele parecia saudável, com o rosto corado e um brilho nos olhos, que Letícia não via desde o dia em que o conheceu. Uriel, disse Letícia, surpresa, levantando-se de sua cadeira. O garoto caminhou até ela com passos firmes, carregando uma sacola em uma das mãos. Assim que chegou perto, parou e, com um olhar travesso, disse: Eu tenho que confessar algo, policial Letícia. Ela o encarou curiosa e sorrindo. Confessar? O que você fez agora, garoto? Brincou, cruzando os braços. Uriel abriu a sacola e revelou várias laranjas maduras. Roubei essas laranjas da senhora Jéssica, disse ele, tentando parecer sério, mas com um sorriso crescendo no rosto. Letícia arqueou uma sobrancelha. É mesmo? Disse ela, fingindo indignação. Já começando de novo? Uriel não conseguiu segurar a risada. Mentira, confessou. Ela me deu quando fui na casa dela ontem. Estávamos comemorando minha cura. A expressão de Letícia suavizou. Ela colocou a mão no ombro dele e sorriu com genuína alegria. Você está curado? Uriel, isso é incrível. Estou tão feliz por você. Ele assentiu com o sorriso ainda mais largo. Vim aqui para agradecer por tudo, policial Letícia. Você foi muito boa comigo naquele dia. Mesmo quando eu fiz algo errado, você me tratou bem. Nunca vou esquecer isso. Letícia sentiu os olhos marejarem, mas rapidamente piscou, escondendo a emoção. Ela o puxou para um abraço apertado. Não precisava me agradecer, Uriel. Você merece essa segunda chance e fico muito feliz em ver que está aproveitando ela. Quando o soltou, notou que Carlos e Ana estavam na entrada da delegacia, observando a cena com sorrisos orgulhosos. Os dois pareciam muito bem, com roupas limpas e expressões felizes. Letícia acenou para eles, que se aproximaram. Letícia, você não sabe o quanto nossa vida mudou desde então, disse Carlos. Obrigado por tudo. Vocês fizeram a parte mais difícil, respondeu Letícia. Eu só fiz o meu trabalho. Enquanto todos conversavam, o ambiente ficou mais leve, com risos e histórias sendo compartilhados. Para Letícia, era impossível não se sentir tocada ao ver como, no final,
tudo deu certo para aquela família.